lado. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. And more, much more than this, I did it my way. Comunicando. Em Brasília, 19 horas. Boa noite. Aqui Goiânia, Goiás, 7 da noite em ponto. Começa de imediato a edição diária do programa Telejornal A Voz de Goiás, pelas 25 redes sociais do Cajuru na internet mundial, no comando do facebook.com/Cajuru Goiás, onde por ele todos os seus comentários são mostrados ao vivo neste novo cenário virtual aqui do Gabinete 44, o Gabinete da Verdade e da Cidade na Câmara. Hoje, ao fundo, com imagens de nossa maior beleza natural no estado de Goiás, no centro-oeste, o Rio Araguaia. Deste novo cenário, você tem direito, à esquerda, a tela principal para os assuntos do programa e à direita, a outra tela giratória dos 6 patrocinadores nacionais do Cajuru na internet, com alcances, visualizações, acessos e seguidores que superam a marca de 100 milhões, um recorde na internet. Neste moderníssimo cenário, o mais moderno da internet do centro-oeste brasileiro, hoje é o dia. Quarta-feira, 20 de setembro de 2017. Senhoras e senhores, goianienses jovens, goianos, meus únicos patrões, brasileiros do país e fora do país, meus amigos, minha gente. Eu sou o Jorge Cajuru, seu empregado público, 100% antipolítico e prazerosamente também 100% voluntário. Com a proteção de Deus, de minha mãezinha, Dona Zezé, merendeira de grupo escolar que me criou com dignidade,
com apenas um salário mínimo e deixou a herança única da vergonha e da palavra. E dependendo exclusivamente de vocês e de mais ninguém, começo esta edição em primeiríssima mão, com exclusividade, com o relatório mais esperado pela sociedade goianiense da CPI das Contas Públicas dos últimos 9 anos na Prefeitura Municipal de Goiânia, gestões de Íris Rezende por 2 anos e 3 meses e de Paulo Garcia por 6 anos e 9 meses. Aqui, as provas, as irregularidades e o número de 180, nome por nome, aos bois, aos tubarões, aos lambaris, não deixando pedra sobre pedra. Se a CPI da Câmara, formada por 7 membros, criada por mim, e fui o relator dela, preferia apresentar proposições e fatos concretos, como a folha de pagamento atual da Prefeitura, e proposições, ou seja, soluções, para não só criticar, agora é a vez do meu relatório, exclusivamente meu e de minha qualificadíssima equipe, com 18 pessoas em todas as áreas, que durante esses últimos 9 meses dedicamos nossa vida a garimpar, a buscar provas. Amanhã entregaremos a todas as esferas da justiça este relatório cabal com mais de 4.000 provas de tudo o que vamos ler aqui agora. Começando de imediato, à esquerda, na tela, pela entrega hoje, oficialmente, no plenário, ao presidente André Azeredo, do relatório da CPI das Contas Públicas. Aproveito para dizer que nada tenho a reclamar da presidência de André Azeredo, que ofereceu a mim toda a liberdade, como parlamentar, pois tenho esse direito, de investigar tudo, rigorosamente tudo, e as condições de trabalho, principalmente no que tange ao Tribunal de Contas do município, que contribuiu e muito com toda a minha investigação. Inicio. Cumpre ressaltar que está sendo apresentado na data de hoje, 20 de setembro de 2017, este instrumento na condição de parlamentar, pelas minhas mãos, Jorge Cajuru, em caráter exclusivo, indicando aqui os nomes e tipificando as condutas delituosas, uma vez que, caso eu tivesse sido responsável por apresentar desse modo que aqui estou fazendo, no relatório final, e na condição de relator da comissão, da CPI, haveria a certeza de sua não aprovação por paixões políticas publicamente demonstradas, 100% iristas, por alguns dos 7 membros, e pela ameaça de que, se eu apresentasse crimes e irregularidades, o meu relatório seria anulado. Aqui eu não dependo de voto de ninguém, da aprovação de ninguém. Aqui, como parlamentar, eu tenho o direito de investigar e apresentar provas e oferecer toda a farta documentação para a justiça decidir pelas providências cabíveis, desde crime de apropriação indébita, de responsabilidade fiscal, de omissão, ilícito, testemunho falso, até, se a justiça quiser, por anular doações de bens
feitas por ex-prefeito a familiares, pedir devolução do dinheiro público desviado ao erário através de espólio familiar, tudo vai depender da justiça. Os resultados produzirão um efeito melhor e muito mais condizente com as mazelas praticadas nesse período apurado, sendo que é notório e de domínio público a isenção política e capacidade investigativa deste que vos fala, ora representante, sendo o relatório final apresentado de uma forma mais genérica e esta representação de forma mais direta e incisiva, com as citações provenientes do próprio relatório final, feito por mim, e com toda a documentação probatória à disposição do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, apresentando a seguir a lista nominal e o enquadramento legal de cada ação ou omissão praticados por cada servidor público e agentes envolvidos. A saber, comentem à vontade e suas opiniões são mostradas aqui abaixo de nosso novo cenário virtual nas 25 redes sociais do Cajuru, o que tomarão conhecimento pela primeira vez a partir de agora. Nome a nome e na ordem cronológica. Primeiro a gestão de Iris Rezende, depois a gestão de Paulo Garcia. Começamos pelo prefeito Iris Rezende Machado, por irregularidades nos contratos número 15/2007 e 34/2008, em conjunto com as irregularidades ocorridas nas secretarias de Educação e Cultura, contratos irregulares, sem licitação, superfaturados no período investigado, ações civis públicas no Ministério Público em anexo ao meu relatório, com também provas documentais. Ex-prefeito Paulo Siqueira Garcia, por irregularidade na prestação de contas do município de 2012 e 2016. Por isso ainda não foram aprovadas suas contas de 2016 e as anteriores todas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do município. Ainda a Paulo Garcia, irregularidade em contratos da saúde, apropriação indébita dos repasses ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais IPSM no valor de 320 milhões, restos a pagar sem saldo no valor de 620 milhões. Devido ao seu falecimento, o espólio responde pelo passivo. Data vênia recomenda este meu relatório, exclusivamente por minhas mãos feito, recomenda ao Ministério Público tomar conhecimento da doação de bens que o ex-prefeito Paulo Garcia fez para familiares antes de sua morte e em meio a todas as investigações. Sugerimos, inclusive, a possibilidade de anulação da doação destes bens e a devolução do dinheiro público desviado ao erário, caso a Justiça assim entenda. Ex-secretário de Finanças, Gilvalter Correia, Rua C 258, número 369, apartamento 600, setor Nova Suíça, Goiânia, Goiás. Por prática de conta única, considerada crime de pedaladas fiscais, engenharia contábil e apropriação indébita do repasse do IPSM.
Ex-secretário de Finanças Reinaldo Siqueira Barreto, CPF 284-422-451-20, por prática da conta única considerada crime de pedaladas fiscais, engenharia contábil e apropriação indébita no repasse do Instituto da Previdência. Ex-secretário de Finanças Estênio Nascimento da Silva entregou as contas da Prefeitura Municipal de 2016 com um saldo negativo em engenharia contábil. AGETUL, Agência Goiana de Esporte, Turismo e Lazer, Parque Mutirama, Parque Zoológico, por irregularidades em processos de contrato da empresa Astre Decorações Temáticas Limitada, apresentada pelo Tribunal de Contas do município do estado de Goiás. Senhor Luiz Carlos Orro de Freitas, ex-secretário municipal da AGETUL. Astre Decorações Temáticas Limitada, empresa contratada para o fornecimento de insumos e prestação de serviços destinados às obras de recuperação, fornecimento e instalação de brinquedos do Parque Mutirama, CNPJ número 11 142-264/1000 de Ré, -04. E seu diretor Adilson Capelo Rocha, endereço Parque São Domingos, em São Paulo. Senhor Wesley Batista da Silva, ex-secretário municipal de Esporte e Lazer, CPF 796-537-581-87. Senhor Leodante Cardoso Neto, ex-secretário extraordinário coordenador das obras do Parque Mutirama, CPF 100-462-591-04. Senhor José Alfredo Rosendo Coelho, membro da Comissão de Fiscalização do Fornecimento e Instalação de Brinquedos do Parque Mutirama, CPF 034-858-008-80. Senhor Quênio das Chagas Oliveira, ex-diretor administrativo da CEMEL, CPF número 815-588-051-68. Insta destacar que no trâmite do procedimento no Tribunal de Contas dos Municípios, os seguintes expedientes e diligências extraídos do procedimento administrativo: determinar após a conversão dos autos em tomada de contas especial a notificação do senhor Sebastião Peixoto, presidente da Agência Municipal de Turismo AGETUL, para obrigatoriamente apresentar a seguinte documentação relacionada ao processo de pagamento da segunda medição do contrato número 070/2010 B.1. Notas de empenho 4/16. Processo número 24146/12, folha B.2. Notas fiscais, medições e notas de liquidação da despesa E,B.3. Ordens de pagamento e comprovantes de pagamento das despesas. 3. Determinar a divisão de protocolo que proceda à alteração de etiqueta de identificação do presente processo, alterando para nova natureza jurídica, qual seja tomada de contas especial, bem como para que deste tribunal, ponto e vírgula, 4. Alertar os notificados que o descumprimento da determinação contida no item C sujeitará o responsável à multa prevista no artigo 47-A, inciso 5, da lote CM-GO, cujo valor será fixado respeitando-se o intervalo de 2,5% a 25% do montante previsto no caput
do artigo 47-A da lote CM-GO, com redação dada pela Lei número 19.044/2015, R$10.000. 5. Encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia deste Tribunal, posteriormente à abertura de vista para a apreciação do mérito da presente tomada de contas especial. O Ministério Público apresenta ação civil pública por irregularidades no contrato de 85 cargos comissionados para o Parque Mutirama, em face de Paulo de Tarso Batista, Paulo César Fornazier, Jairo Gomes das Neves e Paulo de Siqueira Garcia, ex-prefeito. O então prefeito de Goiânia à época, Paulo de Siqueira Garcia, não cumpriu o determinado pelo artigo 14 da Lei Complementar número 242, de 7 de fevereiro de 2013, isto é, não remanejou servidores públicos municipais para a recém-criada autarquia Parque Mutirama. Os denunciados da Operação Multigrana pelo GAECO, Ministério Público Estadual, Clenilson Fraga da Silva, vulgo Soldado, Dário Alves Paiva Neto, Davi Pereira da Costa, Deoclésio Pereira da Costa, vulgo Dió, Fabiana Naricava Assunção, Geraldo Magela Nascimento, Larissa Carneiro de Oliveira, Leandro Rodrigues Domingues, Tânia Camila de Jesus Nascimento de Souza e Zander Fábio Alves da Costa. O papel de cada um no esquema de organização criminosa. Clenilson, vulgo Soldado, Leandro e Tânia, funcionários de confiança dos membros da alta cúpula da organização criminosa, assim definida pelo GAECO. Clenilson operava nas catracas e também procedeu a desvios em proveito próprio. Dário Paiva, alçado à condição de presidente da AGETUL por influência do vereador Zander Fábio, canalizou o esquema do desvio do dinheiro dos ingressos em proveito próprio e de candidatos aliados. Davi e Deoclésio, vulgo Dió, irmãos que eram ajudados por Dário Paiva com a nomeação para cargos em comissão e em troca figuravam como espécie de braço direito do ex-presidente da AGETUL Mutirama Zoológico, inclusive na consecução do esquema criminoso. Fabiana, funcionária de confiança de Geraldo Magela, que a sustentava com o dinheiro desviado do parque, o dinheiro público, das bilheterias, inclusive para pagamento até de prótese de silicone, compra de sapatos, bolsas, etc. Também desviava dinheiro em proveito próprio. Geraldo Magela, até a chegada de Dário Paiva, era ele isoladamente o chefe da organização criminosa. Detinha a prerrogativa de indicar funcionários de sua confiança para ocupar cargos estratégicos dentro do esquema. Larissa assumiu o lugar de Geraldo Magela quando do seu desligamento do Parque Mutirama. Em suas próprias palavras, estima ter se locupletado com algo em torno de R$30 mil do dinheiro desviado das bilheterias. Zander Fábio, vereador eleito em 2012 e reeleito em 2016, fez uso do seu primeiro mandato para fazer costuras políticas e viabilizar a nomeação de pessoas de seu círculo político partidário em locais estratégicos, dentre eles Dário Paiva como presidente da AGETUL Mutirama Zoológico, e foi beneficiado diretamente com o dinheiro desviado das bilheterias. O processo penal da Operação Multigrana tramita na 9ª Vara Criminal de Goiânia, responsável pela expedição dos mandados judiciais quando da deflagração da operação. No IPSM
Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. O ex-prefeito Paulo Siqueira Garcia, brasileiro médico, por irregularidade em contratos da saúde, a apropriação indébita dos repasses ao IPSM no valor de 320 milhões, restos a pagar sem saldo no valor de 620 milhões, devido ao seu falecimento, o espólio responde, recomenda este relatório exclusivamente feito por mim, como de direito, na função de parlamentar, a Justiça tomar conhecimento da doação de bens que o ex-prefeito fez para familiares antes de sua morte e em meio a todas as suas investigações. Sugerimos, inclusive, a possibilidade de anulação da doação destes bens. Ex-secretário de Finanças, Jean Walter Correia, por prática da conta única, considerada crime de pedaladas fiscais, engenharia contábil e apropriação indébita no repasse do IPSM. Ex-secretário de Finanças, Reinaldo Siqueira Barreto, por prática da conta única, considerada crime de pedaladas fiscais, engenharia contábil e apropriação indébita no repasse do IPSM. Os ex-presidentes do IPSM, senhor Lauro Sérgio Belchor, senhor Dário Délio Campos, senhor Fernando Evangelista da Silva, gerente de investimentos do IPSM, senhor Oberlin da Cunha Nogueira, senhor Fernando Vitor, diretor da empresa de consultoria de investimentos Max Consultoria, ex-secretário de Finanças Walter Correia Santos. Neste relatório do IPSM, excetuo apenas e classifico como omissão o senhor Dário Délio Campos, o único não merecedor de crime de responsabilidade ou de irregularidade. Omissão. Para elucidar essas questões, necessário seria uma investigação detalhada e realizada por profissionais competentes da polícia, do Ministério Público, do Tribunal de Contas dos municípios e do Banco Central do Brasil. Em tese, as condutas acima descritas por mim podem ser tipificadas no Decreto-Lei 201, artigo 4, inciso 8, aspas, omitir-se ou negligenciar em defesa de bens, rendas, fecha aspas. Cabe a esta comissão indicar ao órgão fiscal da lei o indiciamento ou proposição das ações civis públicas cabíveis a todos os ex-presidentes, desde a criação do IPSM em 2002, exceto o senhor Dário Campos, pois foram omissos, também o senhor Dário foi, ou coniventes, e não tomaram atitudes visando a proteção dos investimentos do IPSM. Repito, exceto o senhor Dário Campos, todos os demais cometeram crimes. As irregularidades são gravíssimas. Podendo também, por motivo de apropriação indébita, atingir o espólio do ex-prefeito Paulo Garcia. Em tese, as providências ficam a cargo do fiscal da lei em relação ao senhor Fernando Vitor de Oliveira, proprietário da empresa Max Consultoria, que se esquivou de ser ouvido na CPI, tendo sido apontado por todos os depoentes como o maior responsável pelas aplicações em fundos podres, que poderá dar um prejuízo ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de cerca de 60 milhões de reais.
Secretaria de Planejamento e Habitação do município de Goiânia. Ex-secretário de Planejamento Sebastião Ferreira Leite Juruna, advogado, domiciliado em Goiânia, por contratar serviços de escrituras digitais no valor de R$ 720 mil, sem licitação e assinatura de contrato, e por ter mentido durante a CPI, testemunho falso. Ademir José de Lima, diretor da empresa Oliveira Consultoria e Locação Limitada, por prestar serviços sem assinatura de contrato e licitação. Irregularidades na doação de áreas públicas. Guilherme Arthur Gazel Martins, chefe da Advocacia Setorial da Secretaria de Planejamento e Habitação do município. Contrato entre a AGM, a Associação Goiana dos Municípios, e GeoPix, com base nas investigações realizadas pela CPI. Eu, relator, solicito ao Ministério Público do Estado de Goiás a responsabilização criminal dos seguintes envolvidos nas irregularidades supramencionadas: Geoválter Correia Santos, ex-secretário de Finanças do município de Goiânia; Carlos de Freitas Borges Filho, brasileiro casado, advogado; Cleudes Bernardes da Costa, brasileiro casado, ex-presidente da Associação Goiana dos Municípios, AGM, domiciliado em Bom Jardim de Goiás; Luiz Fernando Lozzi do Carmo, brasileiro casado, empresário, sócio proprietário da GeoPix, RG número 5.242/769, morador em Goiânia, no setor Bueno; Pedro Ivo Santana Gomes, brasileiro, solteiro, empresário, sócio proprietário da GeoPix, também domiciliado em Goiânia, no setor Bueno. Dos danos ao erário, eu, na condição de relator, concluo, com base nas provas cabais em anexo, que entregarei à Justiça amanhã, e após as investigações realizadas e oitivas de pessoas investigadas no âmbito da CPI e a colaboração do promotor de justiça, Dr. Fernando Krebs, que esse contrato envolvendo a Prefeitura de Goiânia, AGM e GeoPix causou um prejuízo total ao erário público municipal de Goiânia no valor de R$ 21.663.880. Ações civis públicas, Ministério Público, Comurg, 1. Por ato de improbidade administrativa com pedido de tutela provisória de evidência em enriquecimento ilícito às custas da Companhia de Urbanização de Goiânia, Comurg. Data 26 de janeiro de 2017. Nomes: Volney Wagner de Siqueira Júnior, médico veterinário; Luciano Henrique de Castro, economista; Valdomiro Arantes Machado Rosa Campos, empresário; Paulo de Tarso Batista, economista; Paulo César Fornazier, analista de sistemas; Ormando José Pires Júnior, empregado público; Edilberto de Castro Dias, advogado; Sindicato dos Empregados nas Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Pública e Ambiental, Coleta de Lixo e similares de Goiás, CEACONS/GO, pessoa jurídica de direito privado; Associação dos Servidores da Comurg, ASCOM, pessoa jurídica de direito privado;
Cirilo das Mercês Bonfim, empregado público municipal. Claudimar Herênio Silva, empregado público municipal. Elizabeth Potenciano, empregada pública municipal aposentada. Nilton Vieira de Melo, empregado público municipal. Rildo Ribeiro de Miranda, auxiliar de serviços gerais. Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana e Terceirização de Mão de Obra do Estado de Goiás, SEAC-GO, pessoa jurídica de direito privado, e Edgar Segato Neto, empresário. Dos fatos, entre os anos de 2009 e 2016, o Sindicato dos Empregados nas empresas de asseio, conservação, limpeza pública e ambiental, coleta de lixo e similares de Goiás, SEACONS/GO, e a Associação dos Servidores da Comurg, ASCOM, e seus respectivos dirigentes se enriqueceram ilicitamente às custas da Companhia de Urbanização de Goiânia, a Comurg. Comurg, Sociedade de Economia Mista integrante da administração indireta do município de Goiânia. O dano ao patrimônio público foi operacionalizado pelos réus mediante a realização de convenções coletivas de trabalho entre o SEACONS/GO e o Sindicato das Empresas de Asseio, Conservação, Limpeza Urbana e Terceirização de Mão de Obra do Estado de Goiás. SEAC-GO, em que eram inseridas diversas cláusulas exclusivas à Comurg, obrigando a estatal a pagar gratificação e horas extras para dirigentes sindicais, cessão de dezenas de empregados públicos ao SEACONS-GO e à ASCOM, com ônus para a entidade pública, pagamento mensal à ASCOM de 0,3%, incidente sobre o valor bruto da folha de pagamento da Comurg, incorporação de gratificação para dirigentes sindicais e demais empregados, etc. Por ato de improbidade administrativa, contrato entre a Companhia de Urbanização de Goiânia, Comurg, e a empresa Retífica Alvorada de Motores Limitada, data 28 de janeiro de 2013. Requeridos: Luciano Henrique de Castro, ex-diretor administrativo financeiro da Comurg e presidente da mesma. Retífica Alvorada de Motores Limitada, nome fantasia, Retífica Alvorada, Sociedade Empresária Limitada. Marivaldo Antônio de Alvarenga, sócio administrador da empresa Retífica Alvorada de Motores Limitada. Companhia de Urbanização de Goiânia, Comurg, Sociedade de Economia Mista, integrante da administração indireta do município de Goiânia. Dos fatos, em 8 de setembro de 2009, a Companhia de Urbanização de Goiânia, Comurg, firmou com a empresa Retífica Alvorada de Motores Limitada o contrato número 060/2009, AJU, folhas 199/213, cujo objeto era a prestação de serviços e o fornecimento de peças de retífica de motores para 50 caminhões coletores de lixo por um período de 12 meses, com valor total estimado em R$ 96 mil. Em 26 de março de 2010, isto é, pouco mais de 6 meses depois, a Comurg celebrou novo contrato de número 017/2010, AJU, folhas 99/101, com a mesma empresa, objetivando a realização do mesmo serviço de retífica de motores para 50 caminhões coletores de lixo, pelo prazo de 180 dias e com dispensa de licitação no valor de R$ 600 mil. Assim, celebrou-se em contrato com o mesmo objeto
porém com metade da duração do anterior e por preço 12,5 vezes mais caro. Documentos provenientes do Tribunal de Contas do município demonstram cabalmente que os réus entabularam contrato superfaturado e em duplicidade com dispensa ilegal de licitação, ocasionando um dano de R$600 mil à empresa Comurg, incorrendo em atos de improbidade administrativa capitulados no artigo 10, caput 5 e 8 e no artigo 11, caput 1, ambos da Lei 8.429/92. Por ato de improbidade administrativa com pedido de medida cautelar incidental, fraude de licitações promovidas pela Companhia de Urbanização de Goiânia, Comurg, data 18 de fevereiro de 2014. Requeridos: Luciano Henrique de Castro, economista, então diretor-presidente da Comurg; Albertino Simão Borges, servidor público municipal; Otomilton Pereira Pignata, servidor público municipal; Raimundo Raírton Paulo de Assunção, comerciante; Elisângela Elias Mendonça, secretária; Antônia Sônia Pereira Paulo, convivente; Fábio Antônio da Silva, chefe de oficina; Francisco Ayrton Paula de Assunção, advogado e empresário; João de Paiva Ribeiro, Clever Marques, advogado e empresário; Paola Rafaela Holanda Alves de Sá, advogada e empresária; Milton Rodrigues dos Reis, empresário; Flávio Aparecido de Souza, gerente de vendas; Gregório Barreto Rangel; Dário Ribeiro da Silva; João Marcelo Passaia Ribeiro; Eliane Faria do Carmo, comerciante; e Marli Ribeiro, comerciante. Nacional Cardans Comércio de Autopeças e Serviços Limitada, pessoa jurídica de direito privado. CCM Comércio de Peças Limitada, pessoa jurídica de direito privado. Cardans e Molas do Centro-Oeste Peças e Serviços Limitada, pessoa jurídica de direito privado. Comercialto Comércio e Serviços Limitada, pessoa jurídica de direito privado. Copese Serviços em Máquinas Limitada, pessoa jurídica de direito privado. MAPE Máquinas e Peças Limitada, pessoa jurídica de direito privado. CEDESP Construtora Eireli, pessoa jurídica de direito privado. MG Distribuidora de Peças Limitada, pessoa jurídica de direito privado. Atual razão social da Triunfo Distribuidora de Peças Limitada. Estilo Comércio e Serviços Eireli ME, pessoa jurídica de direito privado. PS Diesel Limitada ME, pessoa jurídica de direito privado. Alvorada Peças e Acessórios Limitada ME, pessoa jurídica de direito privado. Companhia de Urbanização de Goiânia, Comurg, Sociedade de Economia Mista, integrante da administração indireta do município de Goiânia. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa, pregão presencial e contrato entre a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e a empresa Útil Pneus e Peças e Serviços Limitada. Data 16 de março de 2015. Requeridos: Renor Juriti Sampaio, servidor público; Paulo Roberto Silva, servidor público; Elias Rassi Neto, médico; Útil Pneus e Peças e Serviços Limitada, pessoa jurídica de direito privado; Município de Goiânia, pessoa jurídica de direito público interno, representada por seu procurador-geral, Carlos de Freitas Borges Filho. Dos fatos: a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, por meio do pregão presencial número 337/2010,
de 29 de novembro de 2010, processo número 412704-54/2010, pretendia contratar empresa especializada para a prestação de serviços de revisão mecânica e elétrica, reparos em geral, lanternagem, pintura, estofamento, solda, tapeçaria, lubrificação em geral, guincho, alinhamento, balanceamento, cambagem, borracharia, troca de óleo e filtro lubrificante, com fornecimento de óleo e filtros, reparo e reposição de peças e acessórios, incluídos naqueles de forma contínua, para os veículos que compõem a frota da Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 12 meses, conforme condições e especializações estabelecidas no edital e seus anexos. Todavia, Paulo Roberto Silva, pregoeiro oficial da Comissão Geral de Licitação do município de Goiânia, incluiu diversas exigências indevidas no referido edital, no que acabou por restringir a competitividade de processo licitatório e impediu a administração pública de selecionar a proposta mais vantajosa. Mesmo instado por uma empresa interessada em participar do certame a retirar as cláusulas irregulares do edital, Paulo Roberto Silva as manteve. A empresa Útil Pneus e Peças e Serviços Limitada se beneficiou das cláusulas que restringiram a competitividade do pregão presencial número 337/2010, as quais direcionaram o certame para sua vitória, além de ter angariado dos cofres públicos a quantia de R$8 milhões pelo contrato e pelo aditivo. Do pedido, ante o exposto, o Ministério Público requer o deferimento da medida cautelar incidental, inaudita altera pars, a notificação dos réus nos termos do artigo 17, parágrafo 7º da Lei 8.429/92. O recebimento da inicial nos termos do artigo 17, parágrafo 9º da Lei de Improbidade Administrativa e posterior citação dos réus. A intimação do Ministério Público com entrega dos autos com vista nos termos do artigo 236, parágrafo 2º do CPC-CC, artigo 41, da Lei nº 8.652/93. A procedência do pedido para, por ato de improbidade administrativa, com pedido de medida cautelar incidental, sucateamento dos veículos da Comurg, data 14 de março de 2014. Bem, senhoras e senhores, agora são 7h45 da noite. Este telejornal, A Voz de Goiás, tem sempre a duração máxima de 45 minutos. Os seus comentários podem seguir à vontade através da página oficial do facebook.com/Cajuru Goiás. Como faltam dezenas de páginas, esta segunda parte do relatório exclusivo feito por mim como parlamentar, tendo este direito de sozinho, com a colaboração de minha equipe formada por 18 integrantes e com a colaboração preciosa do Tribunal de Contas do município e outras esferas da Justiça, em especial no Ministério Público. Amanhã, quinta-feira, 21 de setembro de 2017, às 7 horas da noite, em ponto, eu farei a leitura da sequência deste relatório até aqui apresentado, pois, repito,
São 180 nomes, são 180 crimes, são 180 irregularidades durante os últimos 9 anos das contas públicas da Prefeitura Municipal de Goiânia, nas gestões Iris Rezende e Paulo Garcia. Na gestão Iris Rezende, já falamos de saúde, já falamos de educação, já falamos de Comurg, falta falar de um contrato com aditivos irregulares com a corrupta construtora Delta, comandada pelo contraventor Carlos Cachoeira. Contrato assinado pelo prefeito Iris Rezende. Estes e outros fatos e a sequência dos crimes e das irregularidades nos 6 anos e 9 meses da gestão do ex-prefeito Paulo Garcia, tudo isto amanhã completaremos. Do contrário, ficaríamos aqui 3 horas ao vivo, sem parar, pelas 25 redes sociais do Cajuru na internet mundial. Mas também, além de fazer questão da leitura que fiz pela metade e amanhã a outra metade, colocarei em todas as 25 redes sociais, ao seu dispor, de toda a sociedade goianiense em especial e de todos, de um modo geral, os nossos seguidores, de toda a população, farei questão de postar o link para a leitura sua, quando você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você puder, de todo este meu relatório, que foi 100% de provas, com mais de 4.000 páginas, vídeos, depoimentos, tudo entregue amanhã à Justiça, às 2h30 da tarde, com transmissão ao vivo das redes sociais do Cajuru. Levaremos não só o relatório, como todas as provas. São rigorosamente 4 caixas com todas essas páginas, com todas essas provas, com toda essa farta documentação. Caberá à Justiça as providências cabíveis. Eu não sou Justiça. Sou apenas um fiscalizador e um parlamentar que entrou na vida pública disposto a cuidar 24 horas por dia da fiscalização do seu dinheiro, o dinheiro público, desviado das formas mais levianas e irresponsáveis, por gente que, além de não respeitar o seu dinheiro público, se enriqueceu ilicitamente nesses últimos 9 anos na Prefeitura de Goiânia. Tubarões e lambaris, nome por nome. Os 2 ex-prefeitos, ex-secretários, ex-servidores, ex-presidentes, ex-diretores, enfim, 180 nomes. E ainda amanhã teremos as provas cabais de mais 3 denúncias. Uma, contrato da ITA Transportes, gestão Iris Rezende e gestão Paulo Garcia. Irregularidades gravíssimas. Vagas da UTI, gestão Iris Rezende e Secretaria da Educação. Portanto, entrarão ainda mais 3 irregularidades, mais 3 provas, denúncias, que se juntarão a este relatório final meu, somente de minha responsabilidade. O relatório anterior, aprovado por unanimidade pelos 7 membros da CPI, repito, foi um relatório baseado em fatos concretos, com a demonstração das devidas improbidades e irregularidades,
mas principalmente foi um relatório propositivo, apontando soluções para a gestão municipal, para a responsabilidade do atual gestor daqui para frente. Agradecidíssimo, um excelente final de noite de quarta-feira, 20 de setembro de 2017. E amanhã, às 7 horas da noite, completaremos a leitura deste relatório, tomarão conhecimento dos outros nomes, num total de 180 nomes, 180 crimes, 180 irregularidades, que não cabem a mim, caberá à justiça julgar um a um, uma a uma, e oferecer as providências cabíveis a cada um desses 180 casos nos últimos 9 anos das contas públicas do município de Goiânia, na prefeitura municipal. E também amanhã, conforme prometi, em todas as 25 redes sociais do Cajuru, após entregar o relatório no Ministério Público Estadual, no Ministério Público Federal e também na Polícia Federal, amanhã, na tarde, até às 5 horas da tarde, vamos postar, repito, em todas as 25 redes sociais do Cajuru, o link para que todos tenham acesso, quando quiserem, à leitura completa e ao conhecimento de tudo o que aconteceu e de toda a roubalheira do dinheiro público na cidade de Goiânia. Agradecidíssimo.